Boa tarde a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberto a 16ª, 24ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, realizada em 5 de agosto de 2025, às 18 horas. De imediato, procedo com a verificação do quórum dos vereadores pelo prazo de 20 segundos. Esgotado o prazo, convoco o vereador Antônio Wurst para fazer a leitura de um texto bíblico. Convido a todos a ficarem de pé. Boa noite, presidente. Farei a leitura de parte do Salmo 91. Aquele que habita no seu esconderijo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Direi do Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, a quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e da peste mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda. Cumprimentando os vereadores, nossa vereadora Beth Gribler, funcionários da casa, demais pessoas que nos assistem pelas outras redes sociais e a todos que se fazem presente hoje aqui. Nosso secretário da Assistência Social, Plínio, nosso diretor das obras, Batista, sejam todos bem-vindos. Solicito que o secretário faça a leitura das correspondências recebidas. Do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, solicitando o plenário para o dia 7 de agosto de 2025 para a realização de reunião do partido. Solicito que o secretário faça a leitura dos pedidos de providência, pedidos de informação e pedidos de indicação. Pedidos de providência, número 263, 264, 270, 271, 272 e 274 de 2025 do vereador Carlito Borges. Pedido de providência 265, 266, 267 e 68 do vereador Távio Luft. Pedido de providência número 269 do vereador Lucas Argentino. Pedido de providências número 273 de 2025 do vereador Marcelo Stoffel. Pedido de informação número 57 de 2025 da Comissão Parlamentar Fiscalizatória. Pedido de indicação número 71 de 2025 do vereador Carlito Borges, qual farei a leitura na íntegra. Indicação para colocar em mesas e academia ao ar livre. O vereador, nos termos autorizadores do artigo 197 do Regimento Interno, vem propor indicação pelas razões que abaixo segue. Indicar ao Poder Executivo que faça melhorias nas praças para que a população possa usufruir melhor dos espaços públicos. Uma academia ao ar livre para que os idosos possam usufruir na área ao lado do Campo dos Santos, em frente à Rua Germano Loic. Coloque mesas e bancos na Praça da Nova Estância, entre as ruas Carlos Antônio Bender e Renato Robinson, sendo que se apresentava para o momento, renovo votos de estima e apreço, vereador Carlito Borges. São essa é a indicação, senhor presidente. Solicito que a Secretaria da Casa encaminhe os pedidos aos setores competentes. De imediato, procedo com a verificação do quórum dos vereadores pelo prazo de 20 segundos. Verificado
o quórum, dou início à ordem do dia. Determino ao secretário vereador Lucas Argentino que faça a leitura da ata a ser votada. A ata da 1623ª sessão ordinária, realizada em 29 de julho de 2025. Coloco a ata em discussão. Pedi voz ali, presidente, mas não farei uso da tribuna, só anunciando que não estive na semana passada e me absterei do voto. Coloco a ata em votação. Votação encerrada. Declaro aprovado a referida ata por maioria em votação única. Solicito que o vereador Carlito Borges se manifeste referente ao pedido de vistas do veto 002/2025. Sim. Cumprimentando o presidente dessa casa, cumprimento os colegas dos vereadores. Da minha parte está liberado, presidente, pode, para que seja colocado em votação da casa e seja deliberado de acordo com assim os colegas e os pares decidirem. Solicito que o secretário faça a leitura dos projetos a serem votados. Veto 002 de 2025 do Executivo Municipal. Veto integral ao PL 25 de 2025 do Legislativo Municipal, autor vereador Lucas Argentino, que dispõe sobre a regularização e retirada de fiação e equipamentos inutilizados ou em desuso dos postes instalados em vias públicas no município de Estância Velha e da outras providências, e a emenda modificativa número 4 de 2025. Coloco o veto em discussão. Quero pedir vistas mais uma semana ainda. Estamos estudando ainda e eu preciso mais uma semana. Eu vou rejeitar teu pedido de vistas, vereador, porque de acordo com o artigo 43 do parágrafo 2º da Lei Orgânica, vetado o projeto de lei e do ouvido à Câmara Municipal, será ele submetido dentro de 30 dias, contando a data do seu recebimento. Se eu aceitar o pedido de vista, esgotaria o prazo em 30 dias. Então, eu vou rejeitar teu pedido e nós vamos botar o veto em votação. Oi? Presidente, a formação jurídica, que está de acordo com o nosso regimento, tem que pôr em votação aceita o pedido de vista do vereador. Se a casa decidir que assim, foi o que eu entendi. Questão de ordem. Não foi isso. Acho que foi o entendimento errado dos colegas, é o presidente que define se acata ou não, baseado na jurisprudência, na legislação citada pelo Não presidente. foi essa a explicação, mas tudo bem. Não foi dessa forma que eu entendi. O pedido de vista teria que ser colocado em votação. Ok. Então, eu ponho o veto em discussão. Presidente, desculpa, presidente, estou meio ruim da garganta. Eu creio que se há alguma discussão, né, que de repente a gente possa equacionar ela, de repente eu sugiro que o senhor de repente suspendesse a sessão para que a gente conversasse. O senhor sempre foi democrático nesse ponto, para que não ficasse nenhum mal entendido, né? Pode ser. Mas o que nós temos de conhecimento é que o prazo, o projeto ele tem um prazo para ser votado. Dentro desse prazo ele pode ser pedido vista. Se for passar esse prazo, já não pode mais. É o que diz na nossa lei orgânica e, se eu não me engano, diz também no regimento interno, que tem um prazo para o projeto tramitar, para ser pedido vista ainda na tramitação do projeto. Se já esgotou, esgotou. Eu não seria contrário, mas... Questão de ordem, presidente. Acho que poderia... Mas eu ainda estou fazendo minha questão de ordem. Minutos. Mas se a gente sempre abrisse brecha, daí o regimento não vale. Ok. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir que o doutor me acompanhe, junto com o vereador Carlito, então, para esclarecer essas dúvidas. Suspensão Okay? de 5 minutos. Suspensão de 10 minutos. Sim, isso.
Ok. Então, na reunião que tivemos com o líder de governo, nosso jurídico, e baseado na lei orgânica, então eu rejeito o pedido de vista dos vereadores e ponho o projeto em discussão. Vereador Lucas Argentino. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Beth, povo que nos assiste, tanto presencial quanto pelas redes sociais ou a posterior. O projeto já foi aprovado por unanimidade, pessoal, nesta casa. Todos concordaram que a retirada de fiação solta ou em desuso é necessária para a segurança, para a estética e para a organização da cidade. E todos concordaram que essa iniciativa é constitucional. O prefeito vetou o projeto dizendo que é inconstitucional. Prefeito que não sabe nem mandar projeto para cá, né, que tem que ser corrigido 90% deles. Mas a própria prefeitura já respondeu, inclusive ao Ministério Público, dizendo que está fazendo reuniões com as empresas para resolver o problema. Mas saiu no jornal, semana passada, que a prefeitura está fazendo exatamente o que este projeto de lei determina. Até cronograma de ações já tem segundo a matéria. O que caracteriza ainda mais a inconsistência desse veto. Então eu pergunto, qual que é o problema? Se já está fazendo, por que não sancionar a lei e garantir que essa ação continue de forma permanente, independente de quem estiver no cargo de prefeito? Não é um veto técnico, é um veto político e não podemos permitir que uma picuinha política por puro ego pese mais do que o interesse público. Quero deixar bem claro que quem vota para manter esse veto vai ter que se explicar com a população quando a prefeitura não fizer o que prometeu, assim como não faz quase nada do que promete. Também não vai poder reclamar depois porque teve a oportunidade, na sua mão, de garantir que essa lei funcionasse e escolheu não fazê-lo. Nos últimos 4 anos dessa casa aqui, ela foi um puxadinho da prefeitura. Quem apenas obedecia o que o prefeito mandava sem levar em consideração o que o povo quer e precisa, não voltou depois da eleição. Eu espero que os colegas entendam isso e comecem a trabalhar pela população e não pelo interesse de uma pessoa apenas. A população está atenta, a gente vai derrubar esse veto e cumprir o nosso dever. Quem votar para manter esse veto hoje está dizendo para a cidade que prefere confiar em mais uma promessa vazia do prefeito do que garantir na lei o direito da população. E depois não adianta reclamar. Sendo assim, eu peço aos colegas que vetem o veto, né? Que reprovem o veto. Obrigado. Vereador Antônio Wurst. Mais uma vez, boa noite, presidente. Nós tivemos aqui ano passado, presidente, a visita de conselheiros da Anatel que conversaram com nós sobre essa situação da retirada dos fios e tudo mais, né? E eles nos disseram que o município tem muitos direitos e alguns deveres também a ser empleitado. E muitos deles estão na legislação proposta pelo vereador Lucas. Por isso que votei a favor deles. Votei a favor da legislação, da proposta dele, né? E é clara a legislação. O município tem poder e tem atuação, tanto que está fazendo agora, né? Depois de muita reclamação. O município, inclusive, o próprio governo, há um tempo atrás, iniciou aí umas ações e disse que ia acabar com a questão dos fios, né? Durou menos do que a propaganda, mas iniciaram. Então, significa que o município pode fazer algumas coisas. Esse veto, do jeito que veio, com todo o respeito, mas ele é constrangedor. A forma como a prefeitura está lidando com a Câmara de Vereadores é constrangedora. O prefeito vetar um projeto por inconstitucionalidade, do jeito como vetou esse, e tinha feito anteriormente, é vergonhoso. Com todo respeito, é muito mais, vamos dizer assim, olha, maduro, você dizer que vai contra, então, os interesses, né, do Poder Executivo ou do interesse da política pública municipal, dá um parecer político mesmo do que inventar um parecer jurídico. É feio mesmo. Eu ficaria, mas isso é minha opinião, tá? Eu ficaria constrangido em votar a favor desse veto. Mas é a minha opinião. Vou dizer assim, Lucas, ó, eu discordo muitas coisas de todos os vereadores aqui, concordo com a maioria delas,
Mas quando a gente tem um parecer favorável na CCJ, peço desculpa, quando a gente tem um parecer favorável na CCJ, a gente traz ele para a comissão fiscalizatória, aí a gente discute o mérito do projeto. E ali eu posso votar a favor, posso votar contra, porque é minha opinião política. Agora eu não posso brigar com a legislação. Se a legislação diz que dá, é porque dá para fazer. Agora o que a gente está vendo é a prefeitura não querer executar uma lei porque a autoria é tua, assim como não executam leis de minha autoria, assim como também não executam leis de autoria do atual mandatário quando ele era vereador, né? Então a gente pode até achar que é pessoal, mas daí seria o cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Enfim, eu acho que nessa briga aí de ego, muitas vezes quem perde é a comunidade, é o município, e é ruim demais. Se a prefeitura está fazendo um trabalho, imagina que grandeza seria do prefeito falar, ó, a oposição fez um projeto assim, 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 estamos executando e vamos acatar um pedido da oposição. A população ia olhar e falar, pô, olha só que maturidade, estão dando as mãos e trabalhando pela cidade. Mas não, tem que ser sempre assim, não, eu vou fazer, quem vai aparecer sou eu, fulano não vai aparecer, a oposição não aparece. E é feio demais. Enfim, apenas um comentário aí também político da minha parte, nada técnico, mas para dizer que meu voto vai ser contra esse veto, contra o veto, isso, a favor do projeto, né? Porque, na minha opinião, é lamentável. Eu gostaria muito mais de que viesse, então, um parecer político aí, um veto político, ele às vezes é bonito, inclusive. Eu já vi, em outros momentos desse município aqui, vetos políticos, que fazem sentido. Inclusive, lutei aqui para derrubar uma vez, mas respeitei bastante. A gente tem que entender que política se combate com política, e lei se combate com a lei. Né? Se não tivéssemos essa dificuldade, talvez hoje não estaríamos com essas lutas aí a nível nacional. E quanto ao pedido do vereador Marcelinho, foi o que eu falei, acho que se está no papel não tem como discutir, mas acho que é válido todo o pedido, e se o vereador tivesse o direito, eu seria favorável, assim como o presidente também seria, mas a gente não pode toda vez abrir uma exceção no regimento, senão a gente rasga o nosso regimento e faz outro, ou a nossa lei orgânica. Isso que a gente já editou ela, porque a anterior era bem complicada e a gente não estava conseguindo colocar em prática o que estava no papel. Perfeito? Esse é o meu posicionamento. Eu só peço lá, presidente, que lá no Executivo se respeite mais a Câmara. É engraçado, parece que o prefeito nunca foi vereador. Ele já passou por aqui, ele sabe como funciona. E ele era oposição. Como é que ele ficava, será, quando a prefeita vetava, né, um projeto dele? Então, é absurdo, muitas vezes é lamentável, mas a gente não pode politizar tudo. Meu respeito a todos aí e uma boa noite. Obrigado, vereador. Vereador Otávio Luft. Boa noite, senhor presidente. Senhor presidente, demais colegas vereadores e funcionários da casa, o público aqui presente. Olha, eu fui mais a fundo e fui vendo que tudo que está no projeto do vereador está numa resolução. Então, é só a cobrança, nós temos que fazer a cobrança. Na verdade, eu acredito que nunca foi feito uma cobrança das agências reguladoras. Então, se nós, vereadores, tanto o executivo quanto o legislativo pode fazer essa cobrança. E se não havendo soluções, nós podemos fazer uma representação contra eles, para que esses postes de fim fiquem limpos, que faz muitos anos que eu falo isso e olho isso, que vergonha que nossa cidade tem, esses postes completamente uns amaranhados de fio, que tu não sabe para que lado. Então, eu acredito que quando uma empresa vem instalar uma linha nova, que às vezes arrebenta os fios, que tire o fio velho. Já tem que só organizar isso agora e depois manter. E eu acredito que já estão fazendo, porque eu fiz um vídeo lá em abril, e logo depois, agora, o prefeito está fazendo, convocou um agente de cada empresa e fizeram como é que se diz agora, uma planilha onde que vão limpar, começando limpando. Então, eu acho que
não é necessário o projeto, porque já está na resolução. Mas está na resolução, só ler. Eu até mandei para o grupo da Câmara de Vereadores, né? É só ler. Então, eu acredito que não precisa do projeto. E vou deixar bem claro, eu vou votar contra. Vou votar a favor de manter o veto. Né? Então, era isso. Obrigado, vereador. Vereador Carlos Boni. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, aos colegas da casa, às pessoas que se fazem hoje aqui presente e também às pessoas que nos assistem aí nas redes sociais. Em relação ao projeto, na verdade, não é bem só em relação ao projeto, colega, mas em relação à nossa postura como legisladores e também como representantes da comunidade. Todos nós chegamos aqui por merecimento, né? Então, todos nós representamos uma boa parte da nossa população. O Poder Executivo não é diferente, né? Cada poder chega por votação. E é assim que funciona a democracia. Eu só quis fazer esse comentário pelo motivo de que muitas vezes a gente vê, é que nem quando a gente fala com um adolescente, né, que ele fica virando os olhos e olhando para o lado, e isso e aquilo. Todos nós temos a nossa autoridade de decidir o que nós quisermos e todos nós temos a autoridade de mudar de opinião assim que nós quisermos, que tivermos alguma outra informação relevante. Dentro da Comissão de Constituição e Justiça, que é a que eu presido, hoje nessa casa, junto com o colega Carlito, relator, e o secretário Marcelinho, e também a participação do Otávio, e muitas vezes está o Lucas também lá conosco, e o senhor presidente, a Beth também, enfim, todos os vereadores sempre são convidados. Nós analisamos lá, em cima do parecer jurídico do nosso advogado, doutor Felipe, nós analisamos se aquilo está dentro da lei ou fora da lei, né? Então, se respeita mesmo a opinião jurídica. E aí, depois, é claro, nós também temos a prerrogativa de poder ter o nosso entendimento político, que normalmente na CCJ não é a referência. Se recebe como referência o parecer jurídico. Na comissão especial se amplia, então, essa discussão, e dentro dessa discussão, aí entram os entendimentos até mais políticos, né, com mais abrangência. Aqui, nesse momento, aqui no plenário, nós não somos a CCJ. Cada um de nós representa uma parte da comunidade, cada um de nós pode manter o seu voto como membro da CCJ, ou, se divergir, está no seu direito como legislador eleito, né? Então, particularmente, o que eu queria comentar é que a gente respeite a opinião de cada colega. Assim como quando a gente tiver algum projeto nosso também em votação, todos podem votar a favor ou contrário, dentro do seu entendimento, com mais ou com menos conhecimento, né, daquilo que conseguiu absorver até o momento. E todos também têm o direito de, dependendo de alguma situação particular ou algum conhecimento que possa vir somar na sua vida posterior a isso, de mudar ou manter o seu pensamento, o seu entendimento, né? Muitas vezes os poderes se confundem e isso acaba atrapalhando a vida da comunidade. Então, que a gente saiba manter o nosso posicionamento e que ele reflita o nosso sentimento dentro do nosso coração, que a gente entende que é real, o que é verdade. Dentro dessa casa, os colegas já se tornou redundante, até alguns colegas me parafraseiam, quando eu digo que eu observo a lei, o meu entendimento da lei. Não quer dizer que eu esteja correto, pode ser que a minha interpretação da lei esteja equivocada, e isso o tempo vai me dizer. Mas eu procuro sempre me ater à legalidade dos fatos, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que cada colega faça aquilo que entende, e todos os votos aqui com certeza serão muito bem respeitados, e assim essa casa vai partir para o próximo projeto e para mais uma semana de trabalho que nós temos e muito na nossa comunidade de Estância Velha. Muito obrigado. Obrigado, vereador. O senhor José Dresch, por favor. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Beth, quem nos assiste no plenário e presencialmente nas redes sociais. Então, a minha colocação sobre esse PL aí do colega vereador
né? Eu estive à frente desse projeto lá em 2021, 2022, enquanto estava como secretário, né, na administração do prefeito Diego. Então já foi feito várias ações que por mim mesmo naquela época, e também existe hoje um cronograma dessas atividades a serem desempenhadas, né, na cidade aqui onde está ocorrendo, como várias cidades aqui vizinhas de toda a nossa região. Esse é um problema que vem afetando, né, toda a nossa comunidade, a gente sabe disso, mas cabe ao executivo organizar e fazer essa cobrança da empresa RGE para que cobra das outras empresas aí de telefonias, para que tome providência de uma vez por todas dessa situação que vem assolando aí, ficando muito feio para a nossa comunidade, para a nossa cidade, que cada vez a gente tenta melhorar, é asfalto, é hospital, posto de saúde, a segurança pública, né, na educação, e aí quando vem uma pessoa visitar a nossa cidade, depara com essa fiação aí, cheia de nozeiras, aí, como foi falado já pelos colegas aí anteriormente. Então, eu quero deixar bem claro aqui que o meu voto não vai ser de acordo com ameaças de outro vereador, né? No caso, eu senti coagido aqui, né? Colocando aí o voto aí perante a comunidade, né? Esse vereador aqui vai votar de acordo com o que ele acha interessante para a comunidade, e eu acho que mais uma lei, né, não vai mudar a situação do nosso município. A gente tem que executá-la. Nós temos um problema hoje, o executivo tem que ser cobrado e ele tem que executar esse pedido da comunidade. Então, já para deixar bem claro aqui que meu voto é a favor, né, do veto do executivo. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, vereador. Só uma questão de ordem, só para parece redundante, mas não é, às vezes atrapalha, tá? Quem Vou ler agora. Quem concorda com o projeto. Eu vou ler, vereador. Eu vou ler para explicar bem, né, para ninguém se equivocar na hora da votação. Em votação, quem for favorável ao veto, vote a favor. Quem for contrário, vote contra. Quem concorda com o projeto, vota contra. Quem é contra o projeto, vota a favor do veto. Está entendido? Oi? Não? Vamos lá. Nós estamos votando o veto. Ó. Em votação, quem for favorável ao veto do prefeito, da administração, vota a favor do veto, então, né? E quem for contrário, quem for contrário ao veto, então, né, vota contra. Não, eu estou só explicando, né? Sim, já, isso, está em período de... Vendo? Então, como houve empate, a prerrogativa então é minha de desempate, né? Eu voto contrário ao veto, então a favor do projeto do vereador Lucas Argentino. Votação encerrada. Declaro aprovado o veto 002/2025. Questão de ordem, presidente. Rejeitado o veto. Perdão, desculpe. Declaro rejeitado o veto. Mas eu não voto, né? No sistema... É só uma questão técnica aqui, se no sistema precisa votar. Tá, ok. Contra. Então fica registrado que eu voto contra o veto. Declaro rejeitado o veto 002/2025 ao PL 025/2025, a emenda modificativa 004/2025 por maioria em votação única.
PL 37 de 2025 do Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal número 2.700 de 12 de abril de 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder ajuda de custo aos médicos inscritos no programa Mais Médicos pelo Brasil, designados para atuar no município de Estância Velha e da outras providências. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 47 de 2025, de expediente número 689 de 2025, da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, o projeto está apto a ser votado. Coloco o projeto em votação, em discussão. Vereador Antônio Vorst. Apenas a título de curiosidade, saindo da tecnicidade do projeto, entrando um pouco na questão política, né? Nosso município, ele paga, vamos usar o exemplo do Concepro, né? Via Concepro, um auxílio permanência para que os agentes de segurança fiquem no município. É um incentivo para captar profissionais de melhor qualidade, né? Os melhores escolhem onde vão ficar e eles escolhem os municípios que ofertam. Assim também são os médicos dos mais médicos. Eles não recebem pelo município. E aí o município faz ofertas. E o município agora está aumentando. O valor que antes era de R$ 1.100 vai passar a pagar mais de R$ 3.000. Então, realmente é uma forma de garantir que os bons aqui fiquem e que a gente consiga manter. A gente realmente vê uma grande dificuldade do município de segurar bons médicos, o que é uma realidade hoje em todos os municípios. Na verdade, vamos falar a verdade, em todo o mercado está difícil segurar um bom profissional. Os bons profissionais estão sendo disputados aí, está a preço de ouro. E realmente os médicos não são diferentes. E aí o município agora triplica, mais que triplica, né, a oferta, justamente para segurar esses profissionais aqui no município. Basicamente é isso. Vamos dizer que é um auxílio permanência para o Mais Médicos. Tem meu voto favorável, até porque a gente precisa dar essa segurança aí para o Poder Executivo, para que a gente consiga segurar esses médicos que muitas vezes estão nas unidades básicas de saúde, nas estratégias de saúde da família, e esses médicos, eles têm um contato direto com a gente. Eu mesmo precisei consultar semana passada, presidente. Conheci a médica lá do Pouso Lagoa Azul, assim, ó, um atendimento excelente, e a gente sabe que esses médicos, eles geralmente, por serem bons, eles não ficam, né? O mercado chama e a pessoa vai. Então, que fique, que consigamos aí manter os melhores aqui por mais tempo. Obrigado, vereador. Coloco o projeto em votação. Votação encerrada. Declaro aprovado o projeto de lei 037/2025 por unanimidade em votação única. Solicito que o secretário faça a leitura da moção a ser votada. Moção número 11 de 2025 do Legislativo Municipal, autor vereador Antônio Vorst. Moção de apelo à Transurb por melhores serviços prestados à população do Vale dos Sinos. Coloco a moção em discussão. Senhor presidente, acredito eu preciso fazer a leitura da moção na íntegra ainda. Ok, obrigado, vereador. Deixa eu encontrar ela aqui. Moção. Se o colega... Vereador Antônio Vorst, propositor, por favor. Dispensou da leitura. Obrigado. Presidente, como o senhor sabe, eu venho ido a Porto Alegre com frequência, na verdade desde o início do mandato, o primeiro mandato lá em 2021, e a gente faz muitas agendas à capital e o trem é sempre uma excelente alternativa. Inclusive na época das enchentes, né, tivemos que começar a ir de carro, porque o trem não ia mais até lá. Mas enfim, o serviço prestado pela Transurb em si é muito mal avaliado pelos usuários. Eu digo para vocês que às vezes a gente está no trem ali, e esses trens, os vagões antigos, eles não têm ventilação, e o ar-condicionado não é um luxo, né? Ele é uma necessidade, até porque às vezes está frio e está cheio de gente com gripe dentro do vagão,
aí tu abre as janelas, o pessoal fica mais doente do que quando entrou. Freia, e aqueles freios, eu não sei qual é a tecnologia, mas aquilo tem vou falar a verdade, é um fedor de borracha queimada. E é insalubre. Eu já vi pessoas vomitando ali dentro do vagão. Então, assim, as mulheres grávidas ali dentro, não é recomendado que elas andem naqueles vagões. Está sempre limpo, porque os profissionais passam toda vez que ele para na estação Mercado ou na estação aqui em Novo Hamburgo, ele é limpo. Porém, ele tem um aspecto já que tu não tem mais vontade de entrar, esses vagões antigos. Então, estamos fazendo uma moção de apelo junto com vereadores de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapucaia, Esteio, Canoas e Porto Alegre, são cidades que passam o trem. E por que eu iniciei essa discussão? Porque eu vejo que muitas pessoas da Estância Velha pegam o trem para ir para essas cidades. Minha mãe mesmo faz algumas consultas em Canoas e algumas vezes eu levo ela até o trem, ela vai de trem e volta. Então, é uma alternativa para a nossa comunidade aqui e para a população toda do Vale dos Sinos. O que acontece, presidente? Nós iniciamos uma discussão com o deputado federal Sanderson, e ele pediu que nós fizéssemos moções nas cidades e aqui também, justamente para que a gente pudesse ter algum contato com a companhia, com a própria Transurb. A gente entende que os profissionais que estão ali dão o seu melhor. Já conversei com o maquinista, já conversei com o pessoal da manutenção, da limpeza. Todos eles fazem de tudo para que nós tenhamos as melhores máquinas. Mas a empresa ela precisa, com certeza, começar a ofertar mais. Até o governo federal precisa cobrar mais, que o serviço ele é federal, né? O serviço é concessão federal. Então, a gente precisa ter uma força política e fazer uma cobrança firme na empresa. Eu acho que o deputado federal vai ter essa prerrogativa de nos conseguir agendas com a empresa e entender por que está tão ruim. E o preço está alto. Quando eu comecei a andar de trem era R$ 2,30, hoje está R$ 5,00 a passagem já. Enfim, perdão, era R$ 1,70. Era R$ 1,70, daí foi para R$ 2,30, aí foi para R$ 2,40, e ela já aumentou direto de R$ 2,40 para R$ 4,50. E ficou um tempão a R$ 4,50 e agora está R$ 5,00. Enfim, que fique essa solicitação. A população merece serviços melhores, paga um preço justo e entende que não são os servidores em si os culpados, mas a empresa precisa atender melhor a companhia. O vereador Carlito, se ele quiser pedir a palavra para falar, é importante, que ele me comentou que tem... Eu não posso te dar uma parte, vereador, viu? Pela regimento não pode dar uma parte. Mas eu estou te citando aqui porque o vereador disse que queria fazer uma agenda aqui na cidade com alguém da empresa, e é importante. Se conseguir, vamos conversar depois para trazer na comissão ou em outro horário, mas é importante ter essa discussão, que a gente consiga debater com eles. Em Sapucaia eu fui convidado também, nos próximos dias estarei lá, a empresa vai estar lá, e que a gente possa movimentar cidade por cidade, para que a empresa entenda que alguém está reclamando. Eu pesquisei sobre isso, a imprensa pouco fala, eu enviei essa notícia para os jornais noticiaram, mas a imprensa pouco fala, até porque de repente é pouco procurado. A gente percebe que as pessoas que pegam o trem, elas estão indo trabalhar, estão voltando do trabalho, então às vezes estão cansadas, estão já esgotadas, às vezes não tem nem força para reclamar. Enfim, fica aí a reclamação, eu agradeço o vereador pelo apoio e eu peço a aprovação dos colegas aí por essa moção. Inclusive, vereador, no fim de semana eu levei a minha filhinha para passear de trem, que ela nunca tinha entrado no trem, e realmente está bem complicada a situação. Eu fazia mais de 15 anos que não andava com trem, mas a gente vê que está bem complicada a situação, realmente precisa de uma manutenção e uma atenção maior do governo federal. Coloco a moção em votação. Votação encerrada. Declaro aprovado a moção 011/2025 por unanimidade em votação única. Solicito que o secretário faça a leitura dos projetos novos. PL 38 de 2025 do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção econômica para a Câmara de Dirigentes e Lojistas de Estância Velha e Ivoti. PL 39 de 2025 do Executivo Municipal, que disciplina a utilização da infraestrutura da mobilidade urbana no município por meio de exploração econômica, do compartilhamento de patinetes elétricas e da outras providências. Baixo os projetos para a Comissão de Constituição e Justiça. Esgotada a ordem do dia, dou início às inscrições da palavra livre no prazo de 20 segundos.
Professor Marcelinho Stoffel. Boa noite, presidente, colegas vereadores, funcionários da casa e todos que nos assistem aqui presencialmente, também os que nos assistem nas redes sociais. Quero aproveitar para agradecer o secretário de Obras, que está trocando bastante lâmpadas no bairro Rincão e Sol Nascente. Nós temos uma demanda muito grande lá. Só ele tinha agendado, junto com as minhas anotações lá e solicitações de pedido de providência, mais de 77 postes, né? E aí já passei mais um montante para ele. Tivemos muita escuridão no Rincão, ainda tem, né? Não foram todas ainda atendidas, né? Mas já quero agradecer de antemão, já uma boa parte já foi colocada. Eu acho que é muito importante dessa qualidade para os moradores do bairro Rincão e Sol Nascente. Junto disso, falar em segurança, tivemos aqui na comissão, né, ontem, a conversa sobre fazer o convite para o delegado aqui de Estância Velha, né? Porque estamos muito preocupados com os assaltos que andam acontecendo no bairro Rincão, assaltos não, nos arrombamentos, né? E fui falar com o nosso secretário, o seu Oséias, na sexta-feira, né, sobre quais as ações que estão tomando, e ele me deu bastante informações, fiquei muito grato pela atenção dele que me deu, porque a gente precisa saber, né, porque a preocupação da população é minha preocupação, é nossa preocupação. Então, nós temos que ter esse entendimento que nós temos que defender a nossa população e realmente ver o que está acontecendo, né, e ver quais as estratégias que tem a segurança à Estância Velha, porque a Guarda Municipal faz um baita de um trabalho há anos já, né? A nossa cidade hoje está sendo referência com Guarda Municipal de Segurança e, infelizmente, os ladrões eles são profissionais, né? Eles conseguem roubar em locais que as pessoas não imaginam, eles vão conseguindo esconder a sua cara, mesmo sendo filmado, às vezes tu não consegue saber quem é, né? Então, é muito importante termos também investigadores, né, de polícia, né, civil. Nós temos, da informação que eu tive, nós temos um investigador na cidade de Estância Velha. A gente está fazendo o convite, né, para que o nosso delegado venha aqui para passar as informações para nós, né, e também sobre um DPPA, né, para ter aqui. É tão importante a gente ter as ocorrências na madrugada, né, fazer com que seja aqui na nossa cidade, né. Nós, vereadores unidos, acho que nós temos fazer essa comissão, né, falar trazer junto. Já foi chamado, né, Antônio, para terça-feira, né? Foi feito o convite, né, para o delegado. Não é para essa terça? Segunda, perdão. Não. Vai ser feito aí. E segunda que vem o secretário de segurança aqui. Então, não consegue o delegado convidar para o mesmo dia. Então, a gente quer fazer essa parceria, né, para ver uma possibilidade, né, de criar na cidade de Estância Velha um DPPA, para que nós possamos atender, né, as cidades vizinhas, né, para que as ocorrências na região sejam feitas aqui na cidade de Estância Velha, já que está fechada, né, a nossa delegacia na madrugada para fazer as ocorrências que é tão importante sendo dentro da nossa cidade. E eu acho muito válido a união nossa de vereadores para que a gente consiga lutar por isso e dar maior segurança e qualidade para os nossos moradores. De minha parte era isso. Eu quero desejar a todos os pais da casa, os pais que estão nos assistindo, os pais que estão aqui presentes, um feliz Dia dos Pais, domingo, não podemos esquecer, né, tão importante data que temos agora domingo, que é o Dia dos Pais. Que Deus abençoe todos vocês aqui, que sejam pais de verdade. Muitos são pais só de boca e não são um pai de verdade que educa o seu filho, que dê amor para o seu filho, indiferentemente da faixa etária, né? Tu já é pai na concepção, né? E então é tão importante um pai que dá carinho, que dá atenção, que dê educação, seja firme quando tem que ser firme, né? Tem que dar um castigo quando tem que dar um castigo, porque o castigo às vezes orienta o filho, né? Que é tão importante para que depois do castigo lá na frente não seja uma cadeia, né? Ou 7 palmos embaixo do chão virando um bandido. Então, a educação do pai e o amor que forma o cidadão e o homem do amanhã. Obrigado a todos, que Deus nos abençoe. Feliz Dia dos Pais. Obrigado, vereador. Vereador Antônio Wurst.
Presidente, boa noite para o senhor mais uma vez, para todos os colegas vereadores, servidores aqui da casa, os que nos assistem presencialmente, os que eu ia dizer que já enjoaram de mim, mas já faz tempo, né? Hoje eu falei demais, mas faz tempo que já enjoaram, e os que podem estar nos assistindo pelas redes sociais. Presidente, para começar então minha fala com um anúncio muito bom que eu recebi ontem, com muita alegria, o deputado delegado Zuco me avisou que um pedido que eu tinha feito para ele esse ano vai ser contemplado. Então, nós vamos entregar mais R$ 250 mil até o início do ano que vem, até o primeiro trimestre de 2026. Vamos entregar via Assembleia Legislativa daí um recurso que vai ser entregue para a Guarda Municipal. Foi uma construção que eu e ele fizemos com o comando da Guarda. Ele esteve aqui presente, fizemos esse acordo e pleiteamos o recurso e conseguimos. Então, mais 250 mil, estamos aí chegando em 4 milhões de reais, com muita alegria, estamos ajudando o município como a gente pode. Agradeço aos colegas a aprovação da moção da Transurb. A gente vai tentando sempre fazer construções, às vezes com outros municípios, mas a gente sempre vai tentando fazer o que a gente pode pelos nossos munícipes aí. A moção que eu tinha anunciado para as equipes do futsal da Série Prata, na primeira semana uma equipe jogava, na segunda outra semana jogava, e na semana que vem eles não jogam, então na terça-feira que vem entregaremos a moção para o Futevale e também para a equipe Fúria, pela final do Campeonato Série Prata. Nós tivemos, presidente, no viaduto ali, domingo, um ato, no pico ali, a gente teve um público de 300 pessoas, onde estiveram manifestando a sua indignação com o que está acontecendo, infelizmente, a âmbito no nacional. A gente tem, infelizmente, parlamentares sendo perseguidos por um ministro, em conluio com outros, né, na Suprema Corte. Isso, infelizmente, tem se agravado, e a gente não pode, num país como o Brasil, que é um país livre, ter medo de falar. E se a gente tem medo de falar de alguém, é porque a gente está submisso a essa pessoa, e no Brasil não existe submissão. Nós temos uma Constituição de freios e contrapesos para que ninguém esteja acima de ninguém, para que ninguém esteja acima da lei. Eu posso aqui xingar um vereador? Posso, mas depois eu vou ter que pagar por aquilo que eu fiz. Eu posso xingar um cidadão aqui? Posso. Posso xingar uma autoridade? Posso, mas depois eu vou pagar. Agora, se eu for impedido de falar, aí começa a ficar perigoso o negócio. Enfim, é o que está acontecendo no nosso país hoje. Nós temos a oposição sendo perseguida, nós temos deputados gaúchos aqui agora respondendo processos que antes já tinham sido arquivados, ou seja, não se segue mais o devido processo legal. Enfim, nós tivemos também a prisão agora do ex-presidente Bolsonaro. São situações que nos levam a ver que no Brasil não se tem mais segurança jurídica, na verdade há muito tempo, né? Mas agora está escancarado, já não se esconde mais. Enfim, reunimos manifestantes por isso, de forma pacífica e ordeira, e eu posso aqui salientar meu compromisso com o sistema democrático. Quando a eleição de 2022 acabou, Fiquei triste, fui para casa, eu e minha esposa chegamos a chorar. Eu estava mal mesmo em 2022, mas aceitamos o resultado. Eu particularmente aceitei. Não manifestei um dia sequer depois da eleição. Não fui para a rua, não fui para a beira de faixa, não fui para frente de quartel. Eu acredito que nós temos que protestar durante o governo e não depois da eleição. Resultado da eleição se aceita, resultado da urna é o resultado da urna. O povo é soberano e se o povo escolheu, que arque com as suas escolhas. Nós somos reféns das nossas escolhas. Não protestei depois da eleição e não vou protestar depois da eleição do ano que vem. Eu sinto muita confiança que venceremos a eleição do ano que vem. Vamos tirar o Lula da presidência, vamos impedir a reeleição dele, tenho certeza disso, mas não protestarei se ele vencer. Se ele ganhar de novo, aí azar é nosso, fazer o quê? Enfim, é assim que eu acredito que se faz a política. Agradeço aqui o espaço, presidente, desejo uma boa noite a todos e, já de antemão, também antecipo um feliz Dia dos Pais a todos os pais que podem estar nos assistindo, a todos os pais aqui presentes. Acho que dos vereadores só eu não sou pai ainda, e a Beth também não é pai, né, Beth? Mas só eu, então, ainda não sou pai, e que tenham aí um excelente domingo com seus filhos, que possam ser os melhores pais possíveis para eles, porque a futura geração depende dessa. Obrigado.
Obrigado, vereador. E concordo com o vereador que o resultado da urna é sempre soberano. Vereador Otávio Luft. Boa noite, senhor presidente, os colegas vereadores, a vereadora Beth, os colegas da Câmara aí. Também quero mencionar o nosso vereador suplente aí, o Everton, e o secretário aí, o Batista. E os demais que estão nos assistindo do plenário e também pelas redes sociais. Hoje eu tive uma grata satisfação. A Quimicoros me chamou durante a semana passada, né, que ela cedeu, através desse vereador, 449 pares de tênis para assistência social. Então, hoje, a gente fez a entrega, né? O secretário Plínio, estava aí até pouco, agora não está aí, ele que recebeu lá, e agora ficou com eles, assistência social, para distribuir esses tênis para a comunidade que mais precisa. Então, muito obrigado, quero agradecer mesmo de coração a Quimicoros, que fez essa doação. Com certeza, muitas crianças vão ficar felizes em colocar um tênis novo no pé. Então, meu muito obrigado, mesmo, de coração. Tá? Para hoje, era isso, meu presidente. Obrigado, vereador. Vereador Carlito Borges. Cumprimentando o presidente, eu já havia cumprimentado anteriormente. Cumprimento os meus colegas vereadores, colegas vereadoras, funcionários, o suplente de vereador aqui hoje, uma vez vereador, sempre vereador Everton, Guarda, Batista, representando a Secretaria de Obras. E já, de início, já, Batista, quero deixar aqui meus agradecimentos aí por as demandas que eu havia encaminhado, as últimas aí, o David e o Batista e os demais que lá estão, foram resolvidas na semana passada, né? Algumas demandas, semana, onde praticamente chuva, né? Não deu para fazer nada, mas leva aí o meu abraço ao David e os demais que ainda da equipe lá que estão na frente lá, meus agradecimentos eram várias demandas que eu tinha encaminhado e foram, não todas, mas uma grande maioria foram resolvidas. E é assim que a gente tem o dia a dia encaminhado, tentado resolver os problemas. Quanto à questão do Transurb, meu colega vereador, eu tenho contato de uma pessoa, até ele me chamou, que é o que é responsável por essa questão aí. Ele se colocou à disposição dessa casa, e eu acho de suma importância, até comentei com o senhor antes, para que a gente veja um horário. Segunda-feira ele poderia estar aqui às 16 horas, mas ele vai me dizer quais os outros horários de outros dias, que é importante. Ele disse que tem interesse, sim, quer trazer todos os andamentos, com questão técnica, para que a gente possa trabalhar e junto ampliar tanto o atendimento quanto a melhoria da própria Transurb, né? Então, fico aí à disposição para que a gente converse e aí a gente decida enquanto comissão, enfim, a Câmara de Vereadores, e que no dia a gente possa fazer um debate aqui, mostrar para a nossa comunidade, para a nossa população, e não só nossa região, mas, aliás, para a nossa região no todo, né? Porque é o que realmente vai ser atingido e alcançado pela questão da Transurb, tá? Eu sei da moção, tenho meu apoio, votei favorável, tá? Então, para que fique claro e a gente consiga trabalhar isso, estou à disposição, e ele também a mesma coisa me disse hoje, Carlito, faço questão de estar lá. Assim que me chamarem, só me digam o dia, eu vou dizer os dias e horários que eu também posso, para a gente poder se encaixar nos horários aí. Só para a gente poder dar andamento e continuação. Semana também tive a felicidade de estar ali no portal de inovação com o Marcos Couto, né? Onde pude falar um pouco da minha história, da minha trajetória, que vem lá de 92 já, a primeira vez que concorri, né? E estando nessa casa pelo 4º mandato, 2 vezes de suplente, uma vez não, segundo mais votado, mas infelizmente nem suplente eu era, porque o partido não fez legenda, né? E falando do andamento da nossa gestão,
na qual eu tive a oportunidade de trabalhar 3 anos e meio na Secretaria de Obras, né? Todos os avanços que a gente teve, mais de 50 ruas aí praticamente asfaltadas, né? 20 e tantas ruas de pavés, e que acho que nenhum administrador, não é uma crítica a nenhum dos anteriores, né? Mas que chegou a esse ponto, e dizendo que eu tenho a felicidade de estar novamente fazendo parte desse momento, né? E agora novos 4 postos de saúde, 3 em andamento, o terceiro começa no dia, e amanhã dá-se início a uma das obras mais esperadas e muito grande do nosso hospital de Estância Velha, que é um prédio totalmente novo, com tamanho muito superior ao que nós temos atual, para que a gente possa, sim, atender com dignidade e dar mais condições de vida para a nossa população. E tenho certeza que é o anseio dessa casa, é o anseio de cada colega aqui, assim como da administração. E eu digo, tenho muito orgulho de estar fazendo parte desse momento, estar participando de toda essa construção, estar junto. E isso não é uma construção para nenhum de nós pessoal, mas sim para a nossa comunidade de Estância Velha, que nós podemos cada dia entregar mais, tanto na área de educação, infraestrutura, educação, saúde, todos os segmentos que a gente possa, geração de emprego e renda, e melhoria de qualidade de vida no cada dia de cada das pessoas. Então isso é de suma importância, e tenho o meu apoio desse vereador aqui, que líder do governo, com base do governo, tenho meu pensamento diferente, discordo de algumas coisas, mas a gente está junto em tudo que foi feito, e a gente está dando andamento, e quero continuar fazendo a minha parte e contribuindo para que isso seja possível. Então, vai entrar nos próximos dias aí mais vai ser feito um leilão com alguns imóveis, terrenos da prefeitura, né? Eu até daqui a pouco vejo a data aqui, e que vai ser para ir construção e infraestrutura de algumas questões. E agora, nos próximos dias, vai ter vários imóveis, terrenos que aí estão hoje. Vou usar meu espaço de liderança, presidente. Cedido. Para que a gente possa dar andamento em algumas obras que ainda faltam ser construído, e eu entendo que nós temos muitas áreas do município hoje onerando muitos cofres públicos. E não é e já vi vários comentários de colegas aqui, independente da questão política, que realmente isso é que nós está lá, terrenos enormes, que poderia estar uma empresa lá gerando emprego, gerando renda, dando retorno para o nosso cofre público, e hoje está só dando despesa, além dos entulhos, mato, enfim, e o município tem que ter a manutenção e manter. Então, que se desfaça daquilo que é possível se fazer, e deixe as reservas que for necessário ser deixadas, né, para futuras construções, mas que a gente use todo esse patrimônio que tem para que possa investir mais em todos os segmentos dentro da nossa administração Estância Velha. Quanto ao Dia dos Pais, tenho orgulho de ser aí, já sou vô, né, de estar presente aí os meus 2 filhos, né. O meu nenê já vai fazer 20 anos agora em outubro, né. Minha filha já passou dos 30. E tem um netinho com 7 anos. Então, é o meu patrimônio, é o meu bem, que todos, né, que tudo que eu tenho de bem está aqui, tá? Esse é o meu patrimônio. Então, nem o gol que está ali na rua está no meu nome, tá, gente? Então, meu patrimônio, quando procurar e fizer um levantamento, você não precisa fazer um levantamento, só procura, está aqui os dois. Os dois aí que são meus maiores patrimônios, que muito orgulho, que tem me dado muito orgulho. E deixo aqui nessa tribuna que uma satisfação, orgulho que eu tenho, e quero desse orgulho, quero passar para todos os pais de Estância Velha, para todas as famílias, porque meus filhos me deram alguns trabalhos, mais pouco comparado com algumas coisas, mas hoje eu tenho muito orgulho de dizer, todos muito bem encaminhados, são sim, pessoas fantásticas, trabalhadores. Todo dia a gente fala humildade, pé no chão e sobre educação. E eu tenho orgulho de dizer que vocês são, não por ser meus filhos, mas grandes cidadãos. E quero deixar aqui um abraço para o próximo domingo, para todos os pais dessa cidade. E para finalizar, presidente, hoje teve um embate aqui sobre a questão do veto, né? Que faz parte da questão democrática, faz parte de posicionamentos,
E o voto, às vezes, nem sempre ele é o técnico, que é o legal, se chama de... É incondicional ou é condicional. Tem o voto político. Tem a questão do veto, quando foi debatido, né? Eu tinha um entendimento diferente. O nosso jurídico mostrou que não foi assim, que eu tinha entendido de forma contrária, que é do presidente dessa casa a autonomia de aceitar ou não. E não estou dizendo que isso está errado, está certo, estou dizendo que ele seguiu o que está correto lá, e foi se decidido no voto. E independente de favorável, contrário, enfim, essa é a democracia, esse é o andamento das questões que tem que ser construída. Eu sempre defendo que tem que ser, sim, mais debatido. Eu defendi, continuei defendendo, discuti com o nosso jurídico, não discuti, debati com ele, enfim, com o próprio presidente, com toda a educação e respeito e tal, embora talvez a forma de eu falar, às vezes, meio alterada, né? Parece, e tal, porque eu falo alto. Mas não faltou nenhum tipo de respeito, entendo. Só que eu sempre defendo que todas as coisas têm que ser tentado ser o mais democrático possível. E não, essa casa não é diferente. Eu entendia que poderia sim ser colocado em votação, pedido de vista. Não estou aqui criticando nem o presidente dessa casa e nem a volta de nenhum dos colegas que não quero que me entenda disso. Entenda disso. Porque a gente está aqui, cada um com a sua maneira de se posicionar. E se tem uma coisa que eu respeito, é a liberdade de voto de cada um, de liberdade de se expressar, de se colocar, de se defender aquilo que ele pensa e aquilo que ele defende. E isso sempre vou defender e vou apoiar. Respeito, decidido, é assim, e vida que segue. Deixar um abraço a todos que nós estão nos assistindo e principalmente os pais todos, Estância Velha. Um abração. Obrigado. Obrigado, vereador. E ressaltando que o veto foi decidido democraticamente, cada vereador expôs o seu voto, que é de conhecimento público, e dessa forma todos os projetos que entram nessa casa vão ser conduzidos. Vereador argentino, Lucas Argentino. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários que nos assistem, aos herdeiros dos boletos, né, Carlito? Né? Toda a tua herança está ali, os boletos também vão ficar para eles, né? Os herdeiros dos boletos. E de antemão já desejo também um Feliz Dia dos Pais a todos os papais. Hoje nós temos um passo importante para a Estância Velha, derrubando um veto que claramente era político e garantindo que uma ação é essencial para a cidade de Virileia. Mas eu não posso deixar de comentar uma situação curiosa, ou melhor, até trágico-cômica, que aconteceu nos últimos dias. Tem vereador que se diz independente, que vive dizendo que não é base de governo, que é oposição. Mas que na prática, quando o prefeito subia, ou estrala os dedos, está lá, banando o rabinho. Mesmo vereador que já andou dizendo pelos corredores que eu teria roubado a ideia do projeto esse que nunca foi apresentado por ninguém. Agora, num passe de mágica, aparece em vídeo, em rede social, dizendo que a gente não precisa de lei, que basta fiscalizar o cronograma da prefeitura e que a ANAEL e a Anatel têm regulamentação sobre retirada de fios. Vamos ser bem claros. A ANAEL e a Anatel, senhor presidente, têm sim resoluções que tratam sobre compartilhamento de infraestrutura. Ou seja, de como as empresas dividem o uso dos postes, como organizam tecnicamente essa ocupação. Mas não existe norma federal que trate especificamente da retirada de fios em desuso, nem de obrigação de remover fiação caída, solta ou abandonada. Isso é responsabilidade local, é problema urbano, é questão de segurança, de estética urbana, de gestão de cidade. Portanto, essas afirmações tratam de simples fake news do nobre colega. Então, além de teatro político do veto, agora tem também desinformação institucionalizada, né, para dar sustentação a tal encenação. Ou seja, quando a ideia é dele, a lei é necessária. Quando o projeto é de outro, ela vira desnecessária. Quando o prefeito pede, aí então o discurso muda bem rapidinho. Curioso, né? Parece que a independência de alguns dura só até a primeira ligação do gabinete do prefeito. Mas tudo bem, né? Hoje o que importa é que a maioria dessa casa mostrou que
está do lado da cidade e não do lado das conveniências políticas ou da vontade do prefeito. O nosso vereador pseudo-independente, fica a dica, se quiser ser contra, seja por convicção e não por convocação. Mas, enfim, com a derrubada desse veto, nós garantimos que Estância Velha terá uma lei clara, permanente, para enfrentar um problema que há anos coloca em risco a segurança de pessoas e prejudica a imagem da nossa cidade. Fiação solta, caída e em desuso nos postes. Essa não é uma vitória minha, deste vereador, é uma vitória da cidade. Uma vitória de quem quer mais organização, de quem quer mais segurança e menos poluição visual. Agora a prefeitura não terá mais a opção de fazer ou não conforme a conveniência política. Está na lei e lei se cumpre, e eu espero que todos os colegas aqui ajudem a cobrar essa lei agora. Agradeço a todos os colegas que compreenderam a importância de colocar o interesse público acima de disputas políticas ou de ego. Registro que a partir de hoje temos um instrumento legal que garante a continuidade desse serviço, independentemente de quem esteja no comando do Executivo. Quem ganha com isso é o cidadão de Estância Velha. Hoje a gente mostra que a cidade não pode esperar pela boa vontade de um. Agora é lei, e lei não depende de promessa, depende de cumprimento. Ainda quero citar a fala do colega Zé, que entendeu como uma ameaça. Não é uma ameaça, é uma forma de expor. Às vezes, o posicionamento político, a opinião de um colega pode ser mal interpretada, mas deixo aqui registrado que não é nenhuma forma de afronta. É a minha posição baseado no contexto e no que eu entendo ser correto. Agradeço aos colegas que entenderam e que sabem a importância do projeto. Agora será lei e é só fiscalizar, como diz o colega, só fiscalizar. Toda essa situação causada por ego de uma criança mimada só deixa os colegas todos aqui em maus lençóis. Porque, indiferente do voto de hoje, referente ao veto, eu solicito o meu espaço de liderança. Cedido. Indiferente do voto de hoje, eu sei que todos aqui concordam com o projeto. Se não fosse assim, ele não teria sido votado e aprovado por unanimidade no primeiro momento. E tudo isso só mostra cada vez mais a importância que o nosso mandato tem. Não só para a cidade, mas como para o Executivo também. Então, queria agradecer a todos que participaram das discussões e que, assim como já tive derrotas democráticas em diversos projetos, emendas e situações aqui nessa mesma tribuna, hoje, graças ao entendimento e à democracia, tivemos uma vitória. E que assim se siga, que a gente deixe de lado algumas situações que são pessoais e que vote quando estiver aqui, baseado no entendimento do que é o melhor para a cidade. Como o colega Carlos também sempre fala, cada um sabe do que está votando aqui. Tem o seu entendimento e foi eleito para isso. Tem a possibilidade, tem o direito de votar baseado no que entende. Eu só peço que o entendimento seja sempre em favor da população. Por hoje era isso. Obrigado e boa noite. Obrigado, vereador. Cumprimentando nosso vereador Everton, meu eterno reserva, o Wagner. Avisa o Marcelinho aí quem é que te ensinou a jogar bola, gente. Também gostaria de desejar um feliz Dia dos Pais a todos, porque realmente quem é pai é um momento especial, a gente se emociona. E a importância, Marcelinho, da presença contínua para que nossos filhos, indiferente à idade, mas que eles se sintam seguros, com a segurança dos pais, da família, a segurança fica mais fácil para eles tomarem as decisões corretas durante a vida deles. Então, feliz Dia dos Pais a todos. E um ótimo churrasco no domingo. Mas ainda vai chegar lá e tu vai ver que é uma mudança muito boa na tua vida. Também é importante. Não havendo mais nada a tratar, invoco a proteção de Deus e declaro encerrada esta sessão ordinária. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 12/8/2025, às 18 horas.